Fala aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Luiz, do Brownie Gaúcho, e hoje a gente vai começar uma programação de fazer o Brownie junto com vocês. A ideia é todos os dias fazer o Brownie, fazer a receita do Brownie e sempre trazer um assunto diferente, uma conversa diferente para a gente falar. A gente sempre vê aqueles programas de culinária, a gente se faz uma receita, se testa receitas diferentes. A minha ideia é outra, é a gente fazer o Brownie e sempre fazer conversas diferentes. Então a receita é a mesma, mas o assunto é sempre outro. Mas hoje eu quero falar, cara, sobre um acontecimento na minha vida que é o meu filho. Completou um ano ontem. E, cara, passou mais rápido do que eu imaginava. Realmente foi algo que foi- voou, assim, foi realmente muito rápido. Então, a gente faz muitas reflexões nesse momento, né? Pra mim, a minha impressão é que quando ele era bebezinho, logo que nasceu, até hoje, ele mudou muito. Mudou a aparência, mudou, ele ficou muito mais energético assim. Ele era mais quietinho, ele era mais tranquilo. Não sei se todo bebê é mais tranquilo, mas agora, talvez há uns 3 meses, 2 meses, ele ficou muito agitado, sabe? Ele quer se aventurar, quer ver tudo, quer engatinhar por tudo. Então é interessante ver essa diferença. Eu não sei em que momento que aconteceu esse clique, mas mudou. Mudou. Ele se tornou um pouco mais sapeca. E ao mesmo tempo a gente pensa na nossa vida, né? Puxa, um ano às vezes parece que é muito, mas também parece que é pouco. Puxa, nós já estamos entrando no mês de abril, passou muito rápido esse início de ano, né? Então é interessante observar como a passagem do tempo ela é constante, ela não espera ninguém, quem não está preparado fica para trás, quem não se adapta não acompanha, então é bem interessante perceber isso. E o legal de observar as crianças é que elas aprendem muito, cara. Elas aprendem demais com tudo que a gente faz. O Andrés, que é o meu filho, agora ele já fala papai, ele fala papa, ou papi. Ele ainda não fala mamãe, mas ele fala mamá. Enfim, algumas palavrinhas ele já consegue falar. Cadê? Cara, isso eu acho incrível. Ele fala cadê? Ele fala te, de. Mas ele faz o gesto com a mãozinha assim, ele expressa. E aí eu fico pensando também, muitas vezes ele chora, ele não sabe falar o que ele precisa, então ele tem que expressar de alguma maneira. E eu imagino o quanto deve ser frustrante para ele. É, Putz, eu tô com a fralda suja. E eu tô chorando aqui. Eu tenho que chorar porque eu tenho que falar isso pro meu pai e pra minha mãe. Mas eu não sei falar, então eu tenho que chorar. Isso deve ser muito frustrante pro bebezinho, né? A gente não consegue adivinhar sempre. E é uma luta dos pais para saberem o que o nenê precisa. Às vezes tá tudo certo. Ele tomou banho, tá tranquilo, tá de barriguinha cheia, fraldinha trocada e fica chorando. E aí a gente sempre fica correndo atrás para ver o que está acontecendo, né? Mas isso é uma experiência legal. Eu gosto de falar sobre esse assunto porque hoje em dia entre os jovens não se fala sobre isso. Filhos é mais um problema do que as coisas boas. Então eu acho isso ruim, eu acho isso muito ruim. Porque é lógico que os filhos dão trabalho, mas puxa, a gente precisa trazer a nova geração, a humanidade precisa continuar existindo, os filhos precisam acontecer, eles não podem ser só acidentes no percurso. Eu acho que muitas vezes esses acidentes eles ajudam para corrigir a rota. Você estava indo por uma direção que não era certa, vem o filho para te colocar no lugar, porque aí você fica mais responsável, você fica diferente. E eu assim falando como pai,
pra mim, se torna real quando eu vejo, quando eu sinto. Isso eu escutei de algumas mulheres falando. Que a mulher, ela passa os 9 meses da gravidez e ela já sabe que o bebê tá ali. O pai, é lógico que ele sabe, mas ele é como se ele precisasse sentir, é como se ele precisasse ver para saber que o bebê tá ali. E eu senti isso muito forte. Porque enquanto o André estava na barriga da Ellen, claro que eu conversava com ele, mas não tinha uma conexão tão grande se for colocar em comparação do dia que ele nasceu. Cara, o dia que ele nasceu, aquela criatura pequena, indefesa, sabe? Ele nasceu um mês prematuro e aí ele ficou ali na incubadora, na sala com os outros recém-nascidos, e tinha cada bebezinho pequeno. Eu lembro de uma menininha que tinha 700 gramas. Ela era muito, muito magrinha. A canelinha dela, assim, uma finura. E o Andrés, então, em comparação com os outros, ele era um pouquinho maior. Mas mesmo assim, ele era muito pequeno. E aí, nesse momento, eu acho que pro pai, pro homem, ele começa a amar mais essa criatura porque vê a fragilidade. Eu preciso estar aqui para defender essa criatura. A gente está ali no hospital. Puxa, a gente não sabe o que está acontecendo. Será que está tudo bem? Será que o medicamento foi colocado certo? A gente se preocupa, né? Então a gente cria mais ainda essa conexão, essa necessidade de defender. Então eu acho que para o pai isso acontece. A mãe, ela já vem gestando a criança ali, né? Já sente o filho desde os 9 meses ali. Então eu acho, a minha visão é essa, de que para o pai passa a ter um significado maior quando ele nasce. E hoje, cara, mudou a minha vida, assim. Não tem nada mais importante do que o Andrés, né? Do que o meu filho. E é uma coisa muito louca, como as coisas podem mudar tanto de uma hora para outra. A sensação que eu tenho é que sempre foi assim. É como se já fosse para ser, como se fosse um caminho traçado para chegar até aqui. Mas, enfim, né? Um pouquinho da experiência que é ser pai, né? São muitas reflexões que a gente faz quando a criança completa um ano. É um ciclo que se completa, né? Então a gente faz muitas reflexões. E aí a gente lembra, né, dos momentos, assim. Nós temos um costume muito legal aqui, recomendo para todos que, se de alguma forma chegar em alguém que esteja passando por um momento parecido, a gente tem um costume muito legal de ter fotos. E isso eu devo muito à minha esposa. Quando eu conheci ela, o celular dela não tinha espaço para nada, porque ela tinha milhões de fotos das amigas dela de adolescente, coisa da escola. Então, assim, ela sempre guardou fotos de família, né? E aí, quando o Andrés nasceu, a gente já tinha milhões de fotos dela grávida. A gente já tinha muitas fotos, muitos planejamentos. A gente conhece aqui uma fotógrafa da cidade daqui de Nova Petrópolis. Então a gente fez um acompanhamento todo desse primeiro aninho. Infelizmente terminou, porque era muito legal, o trabalho dela é muito bom. Vou deixar aqui o arroba da Caroline. E cara, a gente nesse momento olha para as fotos antigas, né? A gente vê a mudança e tal. E é muito legal fazer isso. É legal perceber em algum momento que ele se torna um pouco mais parecido com a gente. Não com o pai e com a mãe, mas como um mini adulto, uma criança, né? Porque em algum momento ele deixa de ser um bebezinho, um recém-nascido, e se torna né, um pouquinho maior, né, um pouco mais à frente de algumas coisas, né? Então é interessante a gente perceber isso. Isso é muito legal, acompanhar essa evolução. E quando a gente volta para trás, a gente vê essas fotos, a gente acompanha isso. Em que momento que ele deixou de ser aquele bebezinho e agora ele tá pulando, engatinhando, sabe, querendo se aventurar, conhecer tudo. Cada fase é muito importante, mas para os pais, eu acho que isso é um pouco dolorido. Perder essa fase que é boa. Ele tá no teu colo, tu é o refúgio dele. Agora já não é tanto assim. Claro que ele precisa de ti, mas, por exemplo, cada um é cada um. Mas o Andrés já não gosta muito de colo. Ele já não dorme no colo. Faz um tempo já que ele não dorme no colo.
Ele só dorme no berço. E agora, nos últimos dias, a gente tem que estar do lado dele. Senão ele não dorme. Aí ele tem que brincar um pouquinho antes de dormir, sabe? Tá uma fase meio complicada. E agora nós vamos passar um primeiro inverno com ele. Então eu quero ver como é que vai ser. Como a gente mora aqui na Serra Gaúcha, ao mesmo tempo que tem dias bem quentes, hoje está bem quente, tem dias muito frios. Então eu quero ver como é que vai ser o inverno aqui. A gente também está num apartamento novo, não sei como é que é aqui, se é muito frio, se fica quentinho. Enfim, quero ver como é que vai ser isso. O primeiro inverno do Andrés. Eu acredito muito que a própria postura, a personalidade pode mudar um pouquinho, né? Pode se tornar um pouquinho diferente. Bom, eu estou finalizando a receita. Agora eu vou gravar um story pro Insta. Vou colocar aqui para vocês também. Inclusive podem seguir o nosso @browniegaúcho. A gente está começando a postar mais ali, vamos começar a postar mais Reels. Mas a gente está construindo a nossa presença. Isso é importante para a gente ajudar o nosso brownie, que é o melhor aqui de Nova Petrópolis. Eu sei porque eu já experimentei os outros e o nosso é o melhor, tá? Então eu quero levar esse brownie aí para vocês. Eu quero que vocês conheçam e experimentem o nosso brownie. Hoje nós temos a fatia e nós temos o mini brownie tradicional. Então eu agora vou gravar o story. Vamos finalizar a receita. Inclusive já vou ligar o forno agora. O forno tem que estar pré-aquecido. E vamos continuar mexendo. Vamos continuar mexendo. Mas é isso, cara. Eu acho que eu realmente gosto de falar sobre esse assunto. Até comentei antes. Eu acho que hoje em dia é um assunto que os jovens não trazem à tona, não gostam de conversar. Cada vez mais difícil você ter jovens que se casam, ainda mais que queiram ter filhos, né? Então, a gente não julga, cada um tem a sua vivência, cada um tem as suas experiências, né? As suas escolhas, mas eu acho que a gente tem que falar sobre essas coisas, né? Normalizar, né? Às vezes as pessoas acham ruim, acham mais negativo do que positivo você ter um filho. Preferem ter um cachorrinho do que ter um filho. E claro, cada um tem a sua preferência, mas puxa, né? Uma criança, um bebezinho, né? Eu acho que é complicado, é estranho, a gente tem que valorizar isso. Que hoje em dia parece que não está sendo valorizado. Mas é muito legal. A minha experiência como pai, como marido, lógico que a gente passa por desafios. Isso é óbvio. Mas a vida não teria graça se fosse tudo tão bom assim, né? As coisas acabam... tem coisas boas que acontecem, tem coisas ruins que acontecem. Com isso a gente vai aprendendo, a gente vai melhorando. A gente casou, por exemplo, muito jovem. A gente tem um filho muito jovem. Então, a gente vai ter muito aprendizado ao longo da nossa vida. A gente vai ter uma vida muito bonita quando a gente tiver os nossos 30, 40 anos. A gente vai ter construído isso desde jovem. Pelo menos eu vejo esse futuro, né? Essa construção que a gente está fazendo, sempre aprendendo, enfim, né? Mas é basicamente isso. Eu quero ver como é que vai ser ano que vem. Eu vou gravar esse vídeo aqui de novo quando ele completar 2 anos. Falando também sobre como foi esse período. E eu quero ver, eu quero fazer o comparativo do que aconteceu. Depois eu vou mostrar o Andrés aqui pra vocês. Agora esse brownie vai pro forno. Olha aqui, neném. Fala alguma coisa aí pro pessoal. Tá me entrevistando? Quase largou o microfone na manteiga aqui. Dá tchau pra galera. Tá fim.